pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui no nosso canal do Descomplica. Para quem não me conhece, o meu nome é Camila Mello e aqui no Descomplica eu atuo como coordenadora de operações, mas na vida eu invisto, já tem um tempo. E hoje eu tô aqui para contar um pouco para vocês sobre essa experiência de investir, como a gente faz para investir, enfim, para que vocês consigam entender um pouco mais sobre esse mundo dos investimentos. Tudo bem? Bom, 2021 começou e começou com tudo, então nada melhor que você aprender um pouco mais sobre investir o seu dinheiro, formas de fazer o seu dinheiro trabalhar para que você consiga começar 2021 com o pé direito, certo? Então hoje eu vou falar um pouco para você as formas que você tem de investir, quais são os tipos de investimento para que você consiga aí começar o ano com tudo. E se esse tema te agrada, você acha que é legal, você acha que é pertinente, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, já se inscreve no canal. Nós temos muito conteúdo sobre educação financeira, sobre investimentos e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Bom, e se você quer entender um pouco mais sobre o tema, enfim, até mesmo trabalhar com isso, finanças, é uma área que está super aquecida no mercado, aqui no Descomplica nós temos uma pós-graduação em finanças também. Então se você se interessa, se você quer saber mais sobre o tema e até mesmo trabalhar com esse tema, não deixe de se inscrever na nossa pós-graduação. Bom, mas antes de você entender um pouco sobre quais são os investimentos, quais são as formas de investir, você precisa entender o porquê é importante, por que você deve investir. Eu sempre costumo dizer que para todo investimento, para todo esforço, você precisa deixar bem linkado a um objetivo, né? Então, por que eu preciso investir? Antes de você responder essa pergunta, você tem que responder a seguinte pergunta: quais são os meus objetivos para esse dinheiro? Tá? E aqui eu vou falar de alguns objetivos que são mais comuns. Um dos objetivos comuns para você investir o seu dinheiro é você criar uma reserva de emergência, por exemplo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre como criar uma reserva de emergência, o que é isso, aqui nesse canal a gente tem vários conteúdos te ensinando, inclusive, a criar uma reserva de emergência. Mas um dos motivos para você investir o seu dinheiro é justamente criar uma reserva de emergência. E aí uma das formas de você criar essa reserva é investindo o seu dinheiro. É garantindo que o seu dinheiro trabalhe para você a ponto de você conseguir criar essa reserva de emergência de maneira mais rápida. Um outro motivo também é criar uma aposentadoria. Então, olha, Camila, eu já tenho minha reserva de emergência, mas eu tô pensando no meu futuro. Então, uma das formas de você garantir o seu futuro é você criar uma aposentadoria. Então, para você criar uma aposentadoria, você precisa investir o seu dinheiro, fazer com que ele trabalhe para você, para que no futuro você tenha essa tranquilidade financeira também. Quando você identifica o seu objetivo, você entende duas coisas que são fundamentais para você conseguir investir. Quanto tempo eu preciso deixar esse dinheiro parado? E 2, de quanto dinheiro eu preciso? Por isso que é muito importante que todo o seu investimento esteja linkado a um objetivo específico. Seja criar uma reserva de emergência, seja criar uma aposentadoria, investir numa aposentadoria, seja até mesmo fazer aquela viagem dos sonhos que você quer fazer daqui a 2, 5 anos. Enfim, quando você coloca um objetivo, você entende qual é o prazo e de quanto você precisa. Entendendo essas duas coisas que são fundamentais, você já consegue dar o próximo passo, que é, de fato, investir o seu dinheiro. Bom, agora que você já entendeu um pouco o porquê é importante investir, faz sentido entender mais sobre quais são as opções de investimento, quais são as principais diferenças. Eu sei que quando a gente geralmente pesquisa sobre investimento, aparecem vários termos que não são fáceis de se entender de primeira, mas aqui o intuito é justamente descomplicar, é facilitar. Então é por isso que eu vou explicar algum desses termos que sempre estão aparecendo aí para facilitar a vida de vocês, beleza? Um desses termos é a renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa é um investimento, uma forma de investimento mais segura.
Então é justamente para um perfil que é mais moderado ou mais conservador. E na renda fixa, você sabe exatamente quanto você vai investir, isso você também sabe na variável, mas você sabe quanto tempo o seu dinheiro vai ficar parado e você sabe também quanto esse investimento vai te render no final das contas. Então, por exemplo, pensa assim comigo. Eu vou emprestar dinheiro para um amigo meu, tá? Emprestei dinheiro para esse meu amigo. Esse meu amigo, ele, a partir do momento em que eu empresto dinheiro para ele, eu combino com ele o seguinte: olha, eu vou te emprestar R$100 e no final de 2 anos você vai me devolver R$110. Ou, por exemplo, eu vou te emprestar R$100 e no final de 2 anos você vai me pagar 5% de juros. Entende que quando eu estou fazendo esse acordo com esse meu amigo, eu sei exatamente quanto eu vou receber no final das contas? Eu sei exatamente o quanto eu vou receber no final de 2 anos? Isso é renda fixa. Só que você substitui o amigo pelo banco ou pelo governo. Então a renda fixa é quando você empresta dinheiro para o banco ou para o governo, para uma instituição financeira no geral, e você sabe exatamente quanto você vai receber no final das contas, beleza? Não tem muito mistério. E aí a gente tem alguns tipos de renda fixa. Então é como se renda fixa fosse o grupo master e a gente tem vários tipos de renda fixa, né? E aí provavelmente vocês já ouviram falar de Tesouro Direto, LCI, LCA, etc. Eu vou dar uma leve pincelada aqui sobre quais são esses tipos de renda fixa, mas se você quiser se aprofundar sobre o tema, nós temos aí uma pós de gestão financeira, temos pós em finanças no geral, então se quiser se aprofundar mais sobre o tema, não deixa de se inscrever em algum dos nossos cursos sobre o tema, beleza? Mas de qualquer forma, vamos dar uma pincelada assim sobre isso. Bom, a gente tem alguns tipos de renda fixa. Um desses tipos é o CDB, é quando CDB e LC. Esses tipos de renda fixa nada mais são que você emprestando dinheiro para o banco e o banco pegando esse dinheiro e emprestando para pessoas. Você sempre soube que você pode pegar dinheiro emprestado com o banco, certo? Mas pouca gente sabe que você pode emprestar o seu dinheiro ao banco. O que o banco faz é pegar esse seu dinheiro e emprestar para as pessoas que geralmente vão lá para pedir dinheiro emprestado. Então, esse trâmite nada mais é que o CDB ou a LC, beleza? E aí a gente tem também a LCI e a LCA. O que é LCI e LCA? É você emprestando dinheiro ao banco e o banco emprestando esse dinheiro para instituições que tratam de agropecuária e imobiliária. Então, o banco empresta esse dinheiro para instituições que fazem negócios em imobiliária ou agropecuária para que eles invistam e, enfim, paguem os juros ao banco, beleza? A diferença é que você empresta esse dinheiro ao banco por, 10% em 4 anos e eles repassam esse dinheiro por 20%, 30% para esses tipos de instituição. Ok? E temos também o famoso Tesouro Direto. O Tesouro Direto também está super famoso aí, né? Então, o Tesouro Direto nada mais é que você emprestando o seu dinheiro ao governo e o governo pagando as suas dívidas, enfim, com esse dinheiro. Beleza? Ficou entendido então o que é renda fixa? Se ficou entendido o que é renda fixa, agora a gente vai falar de renda variável. O que é então a renda variável? A renda variável ela é para um tipo de investidor que está mais disposto ao risco em prol de maiores lucros. Então, o que isso significa no final das contas? Lembra daquele exemplo lá do amigo que eu emprestei R$100, etc? A gente pode até usar esse mesmo exemplo. Suponhamos que você tenha emprestado R$100 para esse amigo, no final de 2 anos ele está muito quebrado e só te consegue retornar R$80. É um cenário onde você perde dinheiro, certo? Então, a renda variável, ela é arriscada porque você não sabe
quanto de fato você vai receber no final das contas, vai depender da performance da empresa, das instituições e etc. Mas ela é vantajosa porque você pode receber muito dinheiro, muito mais do que na renda variável, do que na renda fixa. Assim como você pode sair perdendo dinheiro também, tá? Então o que é renda variável? Renda variável é quando a gente fala de ações, então quando você compra um pedacinho ali de alguma empresa e a empresa vai te pagando por isso. Temos os ETFs, enfim, temos vários tipos de renda variável. Se você quiser saber um pouquinho mais, não deixe de se inscrever nesse canal, porque a gente sempre está falando sobre isso. E se você quiser aprofundar de verdade, temos vários tipos de pós-graduação que tratam sobre esse tema, beleza? Então a renda variável ela é muito vantajosa para quem tem um perfil de investimento que se propõe ao risco, é ótimo nesse sentido. Mas se você é mais conservador, se você gosta mais de saber ao certo quanto você vai investir, quanto você vai receber no final do período, talvez não seja a melhor opção para você. De qualquer forma, se você quer entrar nesse mundo de renda variável, entender um pouco mais, enfim, duas coisas são muito importantes. A primeira coisa é tenha a reserva de emergência, tá? Porque se você já começa investindo na renda variável e acontece alguma emergência com você, você necessariamente vai ter que tirar aquele dinheiro da renda variável. E você vai ter que tirar o dinheiro da renda variável, às vezes no momento em que a ação tá lá embaixo. E aí você vai acabar perdendo dinheiro. Então, quando você tem a reserva de emergência, isso significa que você não está refém do tempo. Você não está refém das adversidades que podem acontecer. E se acontece uma adversidade, você tem que tirar o dinheiro da renda variável e a ação está lá embaixo, perdeu dinheiro. Então, é muito importante que antes de começar a investir em renda variável, você tenha essa reserva de emergência para te dar uma tranquilidade ao longo do tempo. E 2, que você entenda. Gente, não vale a pena vocês colocarem o dinheiro de vocês em lugares que vocês não conheçam, que vocês não tenham estudado, que vocês não tenham profundidade o suficiente para se sentir seguro e colocar o seu dinheiro lá, tá? Então, assim, não coloque o seu dinheiro num lugar só porque pessoa X ou Y falou que é melhor. Não. Até porque não existe isso de qual é o melhor, qual é o pior. Existe o seguinte: qual é o melhor tipo de investimento para os seus objetivos? E essa pergunta, ninguém melhor que você mesmo para conseguir responder. Beleza? Agora você já entende um pouco mais sobre o que é renda fixa, o que é renda variável, por que é importante investir. Mas é importante você saber também qual é o seu tipo de investidor. Qual é a diferença, o que são cada um desses 3 investidores? O investidor conservador é aquele que está menos confortável com o risco. Então, o investidor que ele é conservador, ele geralmente vai ficar ali na renda fixa. Por quê? Por que ele vai ficar na renda fixa? Porque lembra que eu falei que a renda fixa ela é mais segura? Você sabe o quanto você vai receber no final das contas? Se você tem um perfil conservador, faz mais sentido você deixar o seu dinheiro lá, porque é uma garantia de que você não vai perder o seu dinheiro no final das contas, beleza? Nós temos também o perfil arrojado. O perfil arrojado é um perfil que está mais disposto a se arriscar para que tenha valores e rendimentos maiores. Então, para esse tipo de investidor geralmente gosta de aplicar o seu dinheiro na renda variável, porque tem bastante risco, mas ele é arrojado e ele não se importa em arriscar. Apesar de ter bastante risco, os rendimentos eles podem ser muito mais altos. Então, o perfil de investidor arrojado, ele está disposto ao risco para arriscar, ter mais dinheiro no final das contas, ter mais rendimentos no final das contas. E aí, nesse meio termo, nós temos o perfil moderado, que aí eu diria que é um perfil meio híbrido. Ele gosta de uma certa segurança, mas ele entende que para que você consiga maiores rendimentos, você precisa também arriscar mais. Então, geralmente, esse tipo de investidor fica mesclando entre
a renda fixa e a renda variável, ou seja, ele coloca uma parte do seu dinheiro na renda fixa, ou seja, ele sabe que aquela parte ele tem uma segurança, ele sabe quanto ele vai receber no final das contas, mas ele entende que ele precisa, para que ele consiga aumentar a sua gama de dinheiro, né, o seu portfólio de dinheiro, ele precisa arriscar mais. Então ele bota também uma parte do seu dinheiro na renda variável para arriscar. Eu vou deixar aqui algumas dicas sobre como investir, como começar a investir tanto em renda fixa quanto em renda variável. Primeira dica: entenda sobre o assunto, estude sobre o assunto, tente não terceirizar a decisão de onde colocar o seu dinheiro, que é suado com certeza. De fato, essa é a primeira dica que eu posso te dar. A segunda dica é: procure por casas de investimento, lugares de investimento, corretoras de investimento. Por quê? Se você for procurar quando a gente fala de renda fixa, né? Se você for no banco X para começar a investir em renda fixa, aquele banco vai te oferecer as opções do banco dele, entende? E não necessariamente as opções do banco dele são as melhores opções para você. Com certeza são as melhores opções para aquele banco, não necessariamente para você. Pensa assim, quando você entra no mercado, você tem várias opções de cerveja, certo? Beleza? Então é importante você ter isso em mente para começar a investir também. Outra coisa que é muito importante, eu já falei aqui, mas vou reforçar, saiba os seus objetivos, entenda o porquê você está colocando dinheiro naquele lugar. Quando você sabe os seus objetivos, você entende exatamente de quanto você precisa e quanto tempo você precisa deixar aquele dinheiro. Essas duas informações são informações cruciais para que você consiga dar esse primeiro passo no investimento e principalmente saber se você pode arriscar mais ou menos com aquele valor. Tudo bem? Meu recado foi dado para você e agora eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre qual é o seu perfil, entender um pouco mais sobre renda fixa e renda variável e principalmente entender um pouco mais como você faz para dar esse primeiro passo e começar a investir o seu dinheiro em 2021, por exemplo, tá bom? E algo muito importante, se você tem algum amigo, algum familiar que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, ou se você entende que esse assunto é importante para alguém que você conheça, alguém importante para você, não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal. A gente sempre está postando dicas e assuntos relevantes sobre educação financeira no geral, então é muito importante que esse conteúdo consiga atingir o máximo de pessoas possível e eu conto com a sua ajuda para isso. Tudo bem? Por hoje é só e eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau!